Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante. E na aula de hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, os quadriláteros e as áreas dos círculos e suas partes. Bom moçada, essa é a nossa segunda aula sobre estudo de áreas de figuras planas. Se você não assistiu, ela vai estar aparecendo aqui na sua tela. Assista, ela vai falar sobre triângulos, né? Área de triângulos e área de hexágono. Para a aula de hoje, nós vamos começar falando de quadriláteros. Então, quadriláteros são os polígonos de 4 lados. Nós também já falamos de polígonos e já falamos também de uma aula só sobre quadriláteros, que é uma parte muito importante, porque algumas das propriedades que nós vimos lá, nós vamos utilizar aqui. Então, se você achar interessante, assista a essas aulas antes de observar essa aqui de áreas, ok? Para a gente começar, então, nós vamos falar do quadrado, que é o quadrilátero elementar, né? Um polígono de 4 lados, 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Para a gente determinar a área do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado, ok? Bom, do quadrado, nós vamos olhar o retângulo. O retângulo também tem 4 ângulos retos, só que os lados já não são iguais, né? Mas o conceito é o mesmo. Da mesma forma como aqui eu multipliquei lado vezes lado para obter o lado ao quadrado, aqui nós também vamos multiplicar lado vezes lado. Então, a área do retângulo A vezes B. Maravilha? Paralelogramo. O paralelogramo, ele tem os lados opostos iguais, tá vendo? Ó? Aqui Bzinho, lá em cima também, ó. Aqui A, desse lado também. Tome muito cuidado, porque às vezes o pessoal confunde e acaba multiplicando esses dois, mas isso funciona para a área de retângulo. Agora observe, se eu pegar um segmento perpendicular desse vértice até aqui, ó, por exemplo, formou 90 graus, nós temos a altura relativa a essa base B. Se eu pegar esta mesma altura e traçar aqui, ó, vou traçar um segmentinho perpendicular, formou altura. Veja, este pedacinho, que é um triângulo, ó, é igual a esse aqui. Então, para eu calcular a área de um paralelogramo, eu posso usar a mesma ideia da área do retângulo. Só que olha o retângulo que formou. Deixa eu colocar aqui desse lado para vocês verem. Ó. Se eu esconder esse pedaço, né, transportar ele para cá, eu fico com um retângulo de base B, porque esse pedacinho veio para cá, a base B, só que a altura dele, ó, é o H. Tá vendo? Então, para o paralelogramo, a área vai ser base vezes altura. Que na prática quer dizer o quê? Escolha um dos lados do paralelogramo, tá? Poderia ser o A também. Eu escolho um dos lados e vejo a altura relativa a ele. Então, como aqui nós tomamos base B, a altura vai ser essa distância H. Beleza? Vamos para o próximo, o trapézio. O trapézio, ele só tem 2 lados paralelos, né? Esse aqui a gente vai chamar de B, Bzão, que é a base maior. O Bzinho aqui em cima, base menor, e o H, a altura. Então, a área de um trapézio vai ser base maior mais base menor, multiplicado pela altura, tudo dividido por 2. Tá? E para fechar as principais figuras, os principais quadriláteros, né, nós temos o losango. O losango ele tem 4 lados iguais, assim como o quadrado que nós vimos. Mas a diferença é que eu não tenho ângulo reto, eu não tenho ângulo de 90 graus aqui, né? A grande sacada para calcular a área do losango
é uma propriedade de quadriláteros notáveis que nós estudamos. O losango tem diagonais perpendiculares. Então, se eu traçar aqui essa diagonalzinha verde e jogar aqui essa diagonal vermelha, ó, essas diagonais formam um ângulo de 90 graus. Então, é perpendicular aqui, ó. A gente tem, então, 4 triângulos retângulos congruentes, né? 4 triângulos retângulos iguais. Posso calcular a área de um e multiplicar por 4. Uma das formas de a gente perceber isso é olhar para esse segmento verde e chamá-lo de diagonal, né? Só que, como ela é a menorzinha aqui, nós vamos chamar esse cara de diagonal menor e representar pela letra Dzinho. A diagonal vermelha, que é a maior, vou destacar ela aqui, ó. E nós vamos chamar ela de Dzão, de D maiúsculo. A área vai ser o produto dessas diagonais, Dzão vezes Dzinho, tudo dividido por 2. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos as áreas dos principais quadriláteros. Na sequência, nós vamos falar da área do círculo e das partes dos círculos que são importantes para a gente. Nós vamos falar agora da área do círculo e de algumas partes que são importantes para a gente. Começando aqui para a gente lembrar a área do círculo. Então, o círculo, um conjunto de pontos que tem uma distância R, né? Raio, a gente chama de R, do centro e todos os seus pontos internos, né? Não é só o contorno, também toda essa região. A área de um círculo é π vezes R ao quadrado. Tudo que a gente for estudar a partir de agora vai sair dessa fórmula, tá? Um elemento importante, uma parte que a gente utiliza muito, é o setor circular. Olha lá, como se fosse uma fatia de uma pizza aí. Agora, circunferência está totalmente ligada a ângulo. Eu não tenho como descobrir a área deste pedaço se eu não souber esse ângulo aqui. Então, vamos supor que essa circunferência tenha o mesmo raio R e que esse ângulo tenha, por exemplo, uma medida alfa. Não vamos pensar em decorar a fórmula. Vamos lembrar que a área é proporcional ao ângulo. A circunferência toda tem 360 graus. Então, em 360 graus, se eu considerar a volta toda, a gente sabe que a área é πr ao quadrado. Agora, para esse ângulo de alfa graus, a área vai ser proporcional, vai ser um pedaço. E aí a gente vai descobrir a área do setor. Não precisa decorar uma fórmula, você pode fazer regra de 3. Mas olha a dica que eu vou deixar para vocês. A área é proporcional ao ângulo. Então, se eu souber a relação de cada ângulo com 360 graus, eu posso fazer a área de forma mais rápida, né? Eu coloquei 3 exemplos aqui, não são os únicos, tá? Mas são alguns que são importantes. Perceba esse aqui, o ângulo reto, 90 graus. Se a gente lembrar, vamos fazer um pensamentinho aqui, ó. O 90 graus, ele é 1/4 de 360, né? Ele é 1/4 da circunferência. Ora, como a área é proporcional ao ângulo, se eu não quiser fazer a regra de 3, eu posso colocar direto que a área do setor equivale a 1/4 da área total. Πr ao quadrado
sobre 4. Olha um outro exemplo. Pensa aí, 60 graus é quanto da circunferência? 60 graus é 1/6 de 360. Então, nesse caso, ó, a área do setor equivale a πr² sobre 6. 30 graus. 30 graus é 1/12 de 360, né? É 360 graus dividido em 12 partes. Então, se o 30 é o 360 graus dividido em 12 partes, a área correspondente a ele vai ser a área total, πr², dividido em 12 partes. Né? Existem alguns casos, se for um setor circular, por exemplo, de 100 graus, de 27 graus, às vezes pode ficar um pouco mais complicado, joga a regra de 3. Mas existem alguns que você pode ir direto. O 120 graus, por exemplo, é quanto da circunferência? Comenta aí embaixo depois, tá? Vamos dar uma olhada então numa outra relação agora importante. Nós vamos dar uma olhada agora no que nós chamamos de segmento circular. Então observa primeiro para a gente entender o que é esse segmento circular. Perceba que nós temos aqui, ó, o raio R, aqui também o raio R. Ó. Se eu considerar isso que eu estou destacando em vermelho, tudo isso é o setor circular, né? O segmento circular é só esse pedaço aqui de cima, ó, que eu destaquei em verde. Então eu tenho o setor circular, que seria esse vermelho. Para eu obter esse segmento verde, esse pedaço verde aqui, ó, eu tenho que retirar o quê? Essa parte aqui de baixo, o triângulo. Então nós vamos dizer que a área do segmento circular, que eu vou chamar aqui de ASEG, vai ser a área do setor, que a gente viu como calcula agora, fazendo uma regrinha de 3, e dele eu vou subtrair esta área aqui, que é a área do triângulo. Agora vamos lembrar. Como é que eu obtenho a área deste triângulo? Bom, o que nós temos de informação é que um lado mede R, o outro lado também mede R, e eu tenho o ângulo entre eles. Existe uma formulinha para calcular a área de triângulo, que é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Nós vimos isso na nossa aula 1, né, de área de triângulo. Então, R vezes R, R², seno de alfa, sobre 2. Então, nós vamos calcular a área do triângulo, calcular a área do setor e dessa subtração vamos obter a área do segmento circular. Tá? E para fechar essa nossa área, né, essas áreas de figuras planas que nós estamos vendo hoje, coroa circular. O que é a coroa circular? São duas circunferências concêntricas. Concêntricas quer dizer o mesmo centro. Então eu tenho aqui, ó, no centro da circunferência, uma menorzinha, ó, essa que tem um raio aqui em vermelho, ó, esse R minúsculo, e uma circunferência maior de raio R. Ora, a coroa circular, que é isso que eu destaquei em verde, vai ser o quê? A área da circunferência maior menos esse pedacinho do meio, que é a área da circunferência menor. Então, a área da nossa coroa circular vai ser a área da circunferência maior, π vezes R², né? E dela eu vou tirar a circunferência menor, π vezes R². Uma boa dica aqui, ó. Coloco o π em evidência, sobra
r² r1² menos r1². Ok? Bom, gente, essas são as principais áreas para a gente estudar, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos aplicar isso. Então, nós vamos ter uma aula de exercícios, vou trazer alguns exercícios interessantes, onde nós vamos aplicar essas duas aulas que nós vimos, desde a parte de triângulo, hexágono, até a parte de quadriláteros e círculos, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, tem sempre aulas interessantes. Na próxima aula nós já vamos ter aula de exercícios em cima disso. Comenta aí sugestões de aula, vê o que vocês acham interessante que a gente trabalhe. Fala aí de que cidade vocês são, para a gente ver também como é que nós estamos atingindo, né? Qual a parte do Brasil que nós estamos atingindo com as nossas aulas, ok? Um grande abraço e até a próxima.